Fala galera, ligado aqui no curso Técnico 360, beleza? Hoje a gente está vindo com mais uma nova aula de taxa de gravidade. Acompanha aí depois da nossa vinheta, valeu! Beleza, galera, voltamos, né, depois dessa linda vinheta, coisa mais maravilhosa que existe. E hoje a nossa aula vai ser sobre taxa de gravidade. A gente viu anteriormente uma aula minha sobre taxa de frequência. Para a gente dar continuidade nesses indicadores de segurança, a gente vai dar uma olhada hoje sobre taxa de gravidade. E para a gente falar um pouquinho sobre taxa de gravidade, eu separei 3 questões de concurso público, todas elas da mesma banca examinadora, que é a Sesgran Rio, 2 da Petrobras, de 2011 e de 2012, e uma da Liquigás, também de 2012, beleza? Então vamos lá para a primeira questão, acompanha aí comigo. Essa questão é da Liquigás, 2012, né, que ela fala o seguinte: segundo a NBR 14.280, né, de 2001, Cadastro de Acidente do Trabalho, Procedimento e Classificação, não é considerada como incapacidade permanente total a perda de... Aí temos as opções. Letra A, ambos os pés. Letra B, ambas as mãos. Letra C, um dos olhos e um dos pés. Letra D, um dos olhos e uma das mãos. E letra E, a audição em ambos os ouvidos e de um dos pés. Bom, para responder essa questão, a gente vai entender como é que funciona uma técnica que é chamada, né, a gente chama em TEC 360 de 2 dos 6, né? E quem são esses 6 e quem são esses 2, né? Vamos entender um pouquinho. Primeiro a gente precisa pegar um item, que é o item 2.9.3, lá da NBR 14.280, que ele delimita o que é uma incapacidade permanente total, ou seja, quando a pessoa perde a capacidade para exercer qualquer tipo de labor, né? Então ele diz, né, que é considerado como incapacidade permanente total quando a pessoa perde a visão dos 2 olhos, né, ou perde as 2 mãos, né, ou perde ambos os pés. Esses são os 2 dos 6, mas nós também podemos, né, classificar como incapacidade permanente, né, total, quando a gente perde, por exemplo, a visão de um olho e uma mão, ou perde a visão de um olho e um pé, ou uma mão e um pé, né? Todas essas condições vão ser 2 dentre os 6. Os 6 são os 2 olhos, 2 mãos e 2 pés. E qualquer um desses 2 que seja acompanhados numa perda dentro de um acidente, a gente considera como incapacidade permanente total, né? Beleza? Lembre sempre, 2 dos 6, beleza? Bom, então, sabendo desse grande técnica aí dos 2 dos 6, né, vamos responder a questão, né, que foi dada aí pra gente. Voltando para a questão, acompanhe comigo. Na questão diz: ambos os pés é considerado, né, uma perda de uma incapacidade permanente total? Com certeza. Ambas as mãos? Com certeza. Um dos olhos e um dos pés? Sem dúvida. Um dos olhos e uma das mãos está dentro do parâmetro. E na letra E fala a audição em ambos os ouvidos, né, e um dos pés. Bom, galera, a resposta correta, onde não é considerada incapacidade permanente total, é na letra E. Realmente a gravidade do acidente é grande, você perdeu a audição de ambos os ouvidos, né? E no caso de um dos pés, porém, né, não compete, segundo a NBR 14.280, uma incapacidade permanente total nesta condição. Então, resposta correta, letra E. Vamos à segunda questão. Em uma fábrica de explosivos, nos 3 primeiros meses de 2011, né, ocorreram 4 graves acidentes, sendo 3 deles com lesão e consequente afastamento, né, e com perda de uma parte do corpo. Considere os dados estatísticos fornecidos no quadro. Bom, o quadro está aí aparecendo para vocês, né, dividido em 3 meses, janeiro, fevereiro e março, e nós temos aí os tipos de acidente. Temos a perda da mão na altura do punho, né? No caso, não foi contabilizado nenhum dia perdido e foi contabilizado dias debitados, que são 3.000.
e as áreas homens de exposição ao risco é 1.900.000. Em fevereiro, nós tivemos um corte no braço direito, onde foi computado 20 dias no mesmo mês e não houve nenhuma número relacionado a dias debitados. E as horas homens de exposição ao risco é 1.300.000. Em março, houve uma luxação na perna esquerda com 25 dias perdidos e uma pancada na cabeça com 15 dias perdidos. Nada de dias debitados e nas horas homens de exposição ao risco 1.800.000. Conclui-se que a taxa acumulada de gravidade dos acidentes é de... Bom, primeiro a gente precisa saber como que é a fórmula da taxa de gravidade. Bom, lembrando que as fórmulas são muito próximas, taxa de gravidade e taxa de frequência, lógico que a gente está falando que cada um está vendo um parâmetro diferente, a gente precisa entender que funciona da seguinte forma. A taxa de gravidade é o tempo computado, O que é o tempo computado? Tempo computado é a soma de dias perdidos mais dias debitados. Isso é o tempo computado. Vezes 1 milhão, dividido pelas horas homens de exposição ao risco. Essa é a fórmula de taxa de gravidade. Ele já deu aí pra gente a quantidade de dias perdidos e de dias debitados, Também deu as horas homens de exposição ao risco nos 3 meses, que está levando em consideração. Só basta a gente fazer o somatório disso tudo, aplicar na fórmula e aí a gente vai ter a resposta correta. Importante entender que a gente vai somar cada item diferente e respeitar todas as condições matemáticas de soma e multiplicação. Primeira coisa, dias perdidos. Houve alguns casos de dias perdidos. E esses casos foram somando os dias. Um caso com 20 dias perdidos, outro com 25 e outro com 15. O somatório disso tudo dá 60 dias perdidos. Pega 60 dias e guarda essa informação. Quando fala em dias debitados, ele só deu um número relacionado a isso. Todos os outros campos estavam vazios nos outros meses seguintes. Então, nós temos 3.000 dias debitados na ocasião ali do acidente que aconteceu em janeiro. Bom, aí a gente já pode fazer o somatório do 60 com 3.000 para achar o tempo computado. Lembrando que tempo computado é igual dias debitados mais dias perdidos, ou dias perdidos mais dias debitados, tanto faz a ordem. Somando os dois, 60 mais 3.000 vai dar 3.060. Isso já é o nosso tempo computado. Pega essa informação e guarda. Bom, nas horas homens de exposição ao risco, ele deu 3 meses de horas homens de exposição ao risco. 1.900.000, 1.300.000 e 1.800.000. Somando tudo isso, a gente consegue achar exatamente 5 milhões de horas homens de exposição ao risco. Bom, a fórmula da taxa de gravidade vai aparecer para você de novo. É tempo computado vezes 1 milhão dividido pelas horas homens de exposição ao risco. A gente já tem tempo computado e a gente já tem as horas homens de exposição ao risco, só jogar na fórmula e executar as contas, Lembrando, tempo computado é a soma de dias perdidos mais dias debitados, que deu 3.060. Isso vezes 1 milhão vai dar um número grande. Dividido por 5 milhões. Executando essa conta, a gente pode simplificar, tirando todos os 6 zeros que nós temos embaixo, que é o 1 milhão de baixo com o 1 milhão de cima, vai sobrar 3.060 dividido por 5. E isso dá exatamente 612. Voltando para a questão, vamos ver qual é a resposta correta aí diante disso. Ele deu que a letra A é igual a 9, está errado. Letra B é igual a 12, está errado. Letra C igual a 600, está errado. E a letra D foi a resposta que nós achamos, 612. Então, galera, a resposta correta é letra D de jeans. Beleza? Vamos então para a terceira questão. Bom, só de quesito, antes de nós irmos para a terceira questão, para vocês entenderem de onde que ele tirou esses 3.000 dias debitados, o que são os dias debitados, Nós temos uma tabela na NBR 14.280 que ela mostra todos os dias debitados,
Esses dias debitados é um número, né, somado, associado, na verdade, a uma condição de perda de amputação, de perda de movimentação, algum dano muito grande ao corpo, né, do trabalhador, que gera, né, um número para poder dar o peso da gravidade daquele acidente, né? Por isso que nós chamamos de taxa de gravidade, né? E esse número dos dias debitados, ele faz essa associação. Quanto maior a gravidade do acidente, maior vai ser o número de dias debitados. Não tem vínculo com valor, não tem vínculo com nada, né, que a gente normalmente entende sobre números. É somente para aumentar a gravidade ou para mostrar que a gravidade não foi tão alta relacionada àquele acidente. Beleza? Deve estar aparecendo aí para vocês agora essa, né, tabela. Bom, e na última questão, a gente tem, né, para relembrar um pouco de taxa de frequência e taxa de gravidade, mas essa questão a gente pode ter a opção de resolver ela, né, visto que todas as opções que estão aparecendo aí para vocês, já está na tela, né, a gente tem letra A, B, C, D e E. Antes de ler a questão, a gente está vendo que todas as respostas são diferentes uma da outra. Então, a gente pode resolver tanto pela taxa de frequência quanto pela taxa de gravidade. Nessa questão, eu vou opinar resolver pela taxa de gravidade, visto que a gente está estudando um pouquinho sobre isso. Mas, além da gente responder, né, e resolver pela taxa de gravidade, é interessante que vocês façam também pela taxa de frequência para conferir se a resposta está correta ou não. Vamos à leitura da questão, então. Em uma determinada empresa do ramo têxtil, ocorrem 12 acidentes do trabalho com um total de 180 dias perdidos, decorrentes desses acidentes. A empresa trabalhou 6 milhões de horas homens de exposição ao risco e a taxa de frequência de acidentes e taxa de gravidade são, respectivamente... Bom, como eu falei para vocês, a gente vai estar resolvendo pela taxa de gravidade. E lembrando, a fórmula taxa de gravidade igual ao tempo computado, que é a soma de dias perdidos mais dias debitados, vezes 1 milhão de horas, dividido pelas horas homens de exposição ao risco. Tempo computado é igual a dias perdidos mais dias debitados. Na questão, a gente só tem dias perdidos, não tem dias debitados. Então a gente vai fazer o somatório como dias debitados igual a 0. Né? Dias perdidos foi igual a 180. Então 180 mais 0, 180. Vezes 1 milhão, dá 180 milhões, dividido, né, por as horas homens de exposição ao risco, que nesse caso é igual a 6 milhões, né? 180 milhões dividido por 6 milhões, a gente simplifica. Vamos tirar todos os zeros que a gente pode cortar em cima e embaixo, e cortando todos os zeros fica igual a 180 dividido, né, por 6. 180 dividido por 6, né, dá 30. Acho que a gente não tem grande dificuldade de realizar essa conta, né? A única resposta que compete, né, a taxa de gravidade igual a 30 é a letra A. A letra A diz que a taxa de frequência é igual a 2,00 e a taxa de gravidade é igual a 30. Se vocês perceberem, como está aparecendo aí, né, na questão, a taxa de frequência, todos, né, com vírgula 00, por que está aparecendo assim? Isso é uma condição que a própria NBR 14.280 coloca, né, que é muito importante. Taxa de frequência tem que ser expressa sempre 2 casas após a vírgula, até a segunda casa decimal. E taxa de gravidade é sempre o número inteiro. Para vocês conferirem sobre taxa de gravidade, vou colocar aí na tela agora para vocês, né, o que diz o item 3.6.2. Diz que taxa de gravidade deve ser expressa em números inteiros e calculada pela seguinte expressão, né? G, que é a gravidade, é igual a T, que é o tempo computado, vezes 1 milhão, dividido por H, que representa as horas homens de exposição ao risco. Galera, essas foram as questões, né? Aguardo caso vocês tenham dúvidas. É para mandar aqui, ó, que vai estar aparecendo agora, dúvidas@tecno360.com.br, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, sigam a gente lá no Facebook também, acesse o nosso site, todos os nossos vídeos, DDS, tudo está lá no nosso site. E conto com vocês. Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.